para ter esta música. Aleluia. Vocês afinal já estão aí. Eu pensei que vocês ainda não vieram. Então, vocês estão no outro lado. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade de Deus para com os humanos. Sebastião Capita, Catarina Laza, Daniel José Latino, Cassandra Dalla,
A morte dos primogênitos é o tema da minha mensagem. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Vandiza, Julieta Fumo. Aleluia. Alguém tem que morrer para que a nação não venha a perecer. Os primogênitos de Faraó vão tombar. Eu não estou tomando café aqui, Pilingão. Pilingão disse, homem está tomando café. Alguém mais vai perecer. Antônio Cainda. Maria Guimarães. Diodone. A morte dos primogênitos. Nós bem sabemos portanto, neste quesito, vamos fazer uma relação entre o êxodo de Moisés e o êxodo de Elias. Há um êxodo de Elias, sim. Há uma libertação dos cativos. Eu tive uma visão de Deus. E eu vi o êxodo. O êxodo dividido em 3 partes. Na minha visão, eu vi. Ainda não comecei. Ainda vou esperar. Hoje só vou falar de todas as visões da libertação que eu já tive. As visões da libertação. Começando pela primeira até a última. Não todas, né? As mais que marcaram o meu currículo de visões. Visões e sonhos. Sonhos e visões. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Pois sou os filhos dos profetas e vou mostrar sinais nos céus e na terra. Os africanos estão a me chamar o homem mais poderoso da terra, mas eu ainda não vi esse poder na qual eles me qualificam ou me classificam como o homem mais poderoso. E eu estou a dizer, ai de mim, Marcelino Mário Bento, filho de Mário Bento e da Arminda Panzo, natural de Macocola. Ai de mim, sem poder. Ai de mim. Enquanto eles dizem que eu sou o homem mais poderoso da terra, eu estou a buscar o dia do meu poder. Eu quero aquele dia. Julieta Fumo, confirma aí. Vocês têm vigília hoje? Ninguém mais me falou nada, pô. Eu acho que eu teria sido convidado, ou então eu é que estou a me enganar. Eu fui convidado para uma vigília no dia 19, não é lá mesmo. Não estou a dizer para me convidarem. Se já está tudo bem, mas se não, esquecem. Fala aí. Qual é o pastor que está aí?
Moçambique, Maputo, Julieta, a repórter. Vocês têm vigília, mas não com a minha presença, não é assim? Porque eu estou aqui meio confuso, pá. Teremos sim com a presença do mestre. Que horas, pá? Tá bem. Sempre essas coisas. Tem que me avisar. Já me avisaram ou me convidaram no mesmo dia ou um dia antes. Precisam mandar uma mensagem para fazer lembrar. Hã? Eu estava confuso. Eu sabia que dia 19 eu teria uma vigília. Eu iria ministrar numa vigília. Aquilo será que horas? A nossa live aqui começa às 20 horas. Então, estamos no tempo próprio. Qualquer que seja a vossa hora aí, nós estaremos na live. Hoje o Leão, às 21 horas de Angola. Ou à mesma hora que eu entro. Então, avisa já todo mundo aí. Temos vigília hoje em Moçambique, com a participação do homem. E eu vou curar os doentes. Não é fácil, não. Quem olha para mim e diz que o homem tem muita paz, muita alegria, muito sossego, muita tranquilidade. Eu carrego isso tudo. Mas há muitos gemidos em busca do dia do meu poder. No dia do meu poder, eles dizem que esse é o homem mais poderoso da terra. E eu estou a dizer, como assim? Se ainda não alcancei a potência máxima. Como assim? Se eu estou a buscar o poder máximo, estou a buscar a plenitude da manifestação de Deus sobre mim. Então eu me considero o homem mais fraco, o homem mais frio, mais morno, miserável. Aleluia. Eu acho, meu Maria Júlia tem razão, que está me aconselhando para um coffee. Eu vou fazer mesmo isso. Como a corça suspira pelas águas.
Eloi, Adonai. Eles dizem que eu sou o homem mais poderoso do planeta Terra. Eles não sabem o que eu estou a buscar. No dia do meu poder, miserável homem que eu sou. Homem sem poder. Há 21 anos que choro pelo poder. Só da onde olhou na capunga. Tio Marcelino não desistiu, você que desististe. Ah, mulher do Bié. Aí do Coito, do Camacupa, do Coito Cuanavale. Não, Coito Cuanavale não é. Camacupa, Andolo. Aí tem um município, uma comuna aí onde houve muita guerra. Você ainda não teria nascido, ó, uma comuna. Próximo do que? Do Coito. Como é que se chamou aquela comuna aí? Ainda havia combates intensivos. Meu grande amigo, Espírito Santo. Meu grande amigo, Espírito Santo, meu Deus. Parece que esse ecrã mostra nitidamente o homem. Estou a ver o cabelo branco a aparecer neste ecrã. Está a parecer tipo que poeira. Minha areia não. Aí é uma comuna, ó Sérgio. Uma comuna muito famosa. Onde havia combates encarniçados entre o Kusuma e o exército de Savimbi. E o Bok. Maranata. A história jamais será apagada. Os factos foram registrados. No tempo não sei de quem seque. Não, seque parece que é do que, né? Do morcego, né? Seque. Aí é o outro. Sabe? A morte dos primogênitos. Eu vou tomar um coffee. Quando eu tomar esse coffee, um falso profeta vai tombar. Mas não é pequeno, não. Um carcereiro do inferno. Aquele que mais almas entre os falsos profetas de Angola lançou no inferno, é esse que vai tombar. O que mais almas levou no inferno entre os falsos profetas, esse que vai ser cortado. Esse profeta Abacuque, você é de Angola, né? Anda me procurar um rapaz chamado Abacuque. E você, no monte? Hã? O maior falso profeta de Angola, que mais almas levou no inferno, vai ser cortado da terra. Eu vou tomar
e o céu vai reagir. Você sabe que não falha, né? Quem sabe? Hã? Dias eu tomei um café. Posso foi no princípio desse mês, na segunda, primeira semana. Estamos na segunda, terceira já. Quando eu tomar esse café, o maior falso profeta, essa grandeza que estou a me referir não é física. Possivelmente seja o mais pequeno entre eles fisicamente. Ele pode ser pequeno fisicamente, mas no espírito, que mais almas carregou no inferno, vai perecer. Eu já estou a te fazer ideia, Abacuque. Eu estou a te fazer ideia. O arcanjo Miguel desceu para cortar um embondeiro na terra. Não convém que viva. Pois quem mata com espada vai morrer. Amém? Menos um embondeiro na terra. Ou em embondeiro ou em monte. Menos uma montanha. Antônio Paulo. Antônio Paulo, natural de Cavinda. Eu sei em quem tenho crido. Bem sei eu. Maranata. Aleluia. Está feito, né? Sandra Aparecida. Então, ele também já levou muita gente no inferno. Agora chegou a hora dele. Eu disse que hoje eu vou falar do êxodo de Elias. Especificamente na morte dos primogênitos. Mas eu não poderia falar do êxodo de Elias se primeiro não mostrasse o primeiro êxodo que houve. Este é o terceiro. Já houveram 2 êxodos. E nós teremos o terceiro e o último. As 3 dispensações. Na verdade, a terceira não é uma dispensação, é uma subdispensação. Por que chamas ela de subdispensação? Porque está conectada, anexada dentro da dispensação da graça. Então, não é uma dispensação. Temos somente 2, sem falar dos patriarcas, que não houve um êxodo, mas que também foi uma dispensação. A preparação, a dispensação em que Deus estava a preparar tudo o que foi acontecendo na caminhada. A primeira dispensação do êxodo aconteceu depois de 400 anos da escravidão. Deus apareceu a Abraão e ele disse que os teus filhos vão ficar presos, escravos, em uma nação alheia ou então estrangeira durante 400 anos.
400 anos o povo ficou na escravidão de Faraó. Mais 430 anos. E Moisés voltou da terra de Midian, aonde teria refugiado depois de 40 anos, e veio implementar o êxodo. Mas quando Moisés voltou, encontrou uma resistência. Deus falou a Moisés: vai tirar o meu povo da escravidão, pois suspiro, seu clamor chegou até a mim. E Deus disse: Faraó não quererá deixar o povo, mas eu vou tirar o povo com mão pesada. E assim como Deus prometeu, assim aconteceu. Com mão pesada, o Senhor libertou Israel. Faraó resistiu a Moisés. Mas Deus falou a Moisés: eu endureci ele, porque eu quero acabar com ele. Eu lhe endureci para eu mostrar o meu poder a ele e para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. E assim se cumpriu a palavra de Deus. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E endurecerei a quem eu endurecer. E diz o Senhor a Faraó: eu te levantei para mostrar o meu poder a você, e para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. E assim, Faraó foi endurecido, e Faraó pensava que era alguma coisa diante de Moisés, e do Deus de Moisés, o companheiro de Elias, no Monte da Transfiguração, e de Jesus de Nazaré. Viu os três? Agora você veja. Cada endurecimento é uma punição. Cada endurecimento é uma praga. Cada endurecimento é uma catástrofe. Começando da primeira até a nona catástrofe. Vamos falar da nona somente a 10ª. As outras aconteceram? Sim. De 1 até 8, o Senhor puniu a nação com várias pragas. Quanto mais Faraó e o seu povo gemiam, mais endurecido o coração de Faraó se tornava. Isto é, na hora da dor, o coração ficava leve. Mas depois, outra vez, voltava a endurecer depois do alívio. E Deus trazia outra praga. E o coração ficava leve. E havia alívio. E o coração endurecia. Por que que o coração de Faraó endurecia? Deus falou que ele que fez isso. Mas como ele fez isso? Deus permitiu que, depois de uma praga, a dor fazia com que Faraó aceitasse liberar o povo. E quando Moisés retirava aquela praga, automaticamente o coração de Faraó se endurecia. Por quê? Porque cada praga representava a queda de um poder. Um poder caía, escute muito bem, caía um poder, e o poder que caía trazia danos na crosta terrestre, então na região do conflito. E quando havia alívio, Satanás levantava outra fortaleza, outra potestade que ocupava as regiões celestiais e endurecia Faraó. Então, Deus não queria tirar o seu povo do Egito sem destruir o Egito. Deus queria não somente libertar o seu povo, mas também destruir a arrogância do arrogante, o seu reino. Vocês sabem muito bem que o reino no físico é uma manifestação que vem do espírito. Enquanto o espiritual está de pé, toda mudança física é paliativa. Enquanto o espiritual está de pé,
toda mudança física é só manobra de distração. Ok? Por isso, a ferida tem que se sarar por dentro e não por fora. A árvore, se queremos que ela não volte a germinar, temos que cortar pela raiz. O mal tem que ser estancado pela raiz. Agora, é isso que Deus fez. Estancou o mal que fermava o mundo. Não somente que capturou os israelitas, mas também que dominava o mundo com todo o seu lixo. E assim Deus destruiu aquele reino. E nunca mais se tornou arrogante nas nações. Nunca mais dominou o mundo como no seu tempo. Sabe, tem um presidente que tentou levantar o Egito como uma potência, não mundial, mas eu acho que tinha sonho de trazer de volta o Egito no contexto mundial. Então ele já estava a ter proeminência na África e também, principalmente, no mundo árabe. Aí na Arábia, o Egito de Mubarak teria se tornado uma grande potência, uma grande influência. Já estava a rugir para a África Austral, Ocidental, Oriental, querendo se fazer como a líder outra vez. Sabe o que aconteceu? Mubarak foi destornado, entrou lá um ditador, general, sumiu. Hoje nem mesmo o mundo árabe, muçulmano, ele consegue sujeitar. Não tem mais prominência, perdeu. Sabe por quê? É o Egito, é o êxodo que provocou isso. A árvore onde cair, aí caiu. Nenhum reino na terra que teve autoridade sobre as nações, que foi destornado, voltará a reinar. Né? Por isso, os reinos foram passando de nação em nação. O Egito, Babilônia, e foi indo Grécia, sei lá, Roma, América, que tentou, ou então o comunismo tentou, mas não conseguiu também. A União Soviética, discutiram o mundo com Hitler. A União Soviética e os coligados derrubaram o Hitler, mas nem mesmo a União Soviética conseguiu controlar o mundo. Mas apareceu uma nação desconhecida no mapa e tomou o domínio do mundo, que é o USA. Ok? Os imigrantes britânicos que emigraram e foram descobrir uma nação e desenvolveram, e depois da Segunda Guerra Mundial conseguiram a prominência mundial e têm as chaves do mundo, a sétima cabeça do dragão. Tá bom, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do êxodo de Elias. Mas quando chegaram na nona praga, veja, Deus avisou a Moisés. Durante 3 dias, diga ao faraó, não vai haver luz. Não vai haver dia. E a noite será mais escura do que já foi no passado. Ou nunca houve noite no Egito como aquele. 3 dias de escuridão densa. Não havia luz. Não havia. Tudo preto, negro. 3 dias. Ninguém trabalhou, ninguém saiu, ninguém fez nada. Todo fechado. Ok? A nona praga. Estão a entender? Eclipse. Quando há uma noite fora do normal, da regra da natureza, que Deus, não a natureza, estabeleceu, noite e dia, 12 horas de dia, 12 de noite. Um dia mostra, ou então chama outro dia, e a noite mostra a sabedoria da outra noite. Sempre assim. Dia, noite. Mas quando se forçar ou dia ou a noite, então isso chama-se eclipse. Quando o dia escurecer.
ou então quando a noite não amanhecer, também eclipse. Ok? Então, feito isso, houve um eclipse que aconteceu, e os eclipses espirituais, eles existem. Aquilo teria acontecido no espírito. Dois planetas espirituais teriam cruzado e não brilhou a luz. E teve manifestação física, como as outras pragas também se manifestaram no físico. E nós vimos que o povo gemeu, chorou. Faraó liberou o povo, mas ainda assim com restrições. As mesmas restrições. Com dor, mandava sair. Com alívio, mandava ficar. Agora vem a 10ª praga. E disse Deus a Moisés: agora eu vou mostrar a Faraó que chegou a hora. A hora é esta. Diz a ele que vai haver óbitos, mortes no Egito como nunca houve. Eu matarei. Eu enviarei o meu anjo e vai visitar todo o Egito, casa a casa, para matar todos os primogênitos, desde do palácio até lá no mato, na aldeia, até lá no campo. Dentre os primogênitos dos animais e dos homens vão morrer. Um só anjo fez o trabalho. Não precisou uma legião de anjos. Um só. E com a espada desembainhada, a espada de Jeová, aleluia, visitou o Egito todo. Às 0 horas. Foi muito doloroso para a nação. Já imaginou? Em todas as casas de uma nação tem óbito. Já imaginou óbito em todas as ruas, em todas as casas? Óbitos. Quem vai enterrar quem? Calamidade. Catástrofe. Ouviu? Até o filho de Faraó foi ferido. Mas os primogênitos de Israel, nem os seus animais foram tocados. Nenhum só estendeu a língua. Havia proteção, porque o sangue do cordeiro, do animal pascal, foi colocado nas portas e ombreiras e das janelas e das portas, segundo a instrução de Deus a Moisés. E todos aqueles que temeram a Deus fizeram isso. O anjo da morte não penetrou nestas casas. E houve alívio para uns e choro para outros. Ouviu? Quando maior é a calamidade, maior é a dor, Faraó se prostrou porque Deus matou o seu filho, que seria o rei, o substituto, o herdeiro da monarquia, estava morto e agora sem resistência. E o povo saiu. Mas não se esqueçam, quando o povo sai, escutem muito bem, quando o povo sai, aleluia, quando o povo sai, o coração de Faraó outra vez ficou endurecido e se arrependeu de ter soltado o povo e congregou o melhor das suas forças e mandou executar todos os homens, dentre homens adultos, trazer só crianças e mulheres. Ouviram? Saíram e houve a perseguição. O que é que significa isso? Quer dizer que o êxodo aconteceu não quando saíram nas portas do Egito, quando atravessaram o Mar Vermelho. Aí estavam longe do domínio de Faraó. Aí já não estavam mais sob influência de Faraó. Mas antes do mar, ainda estavam no Egito. Ainda estavam no território que o cão controlava. Depois do mar,
Então o povo, como está escrito, e o povo que escapou da espada achou graça no deserto. O deserto representou o reino de Deus, que se manifestou entre eles. Mas eles precisavam tomar posse da terra prometida. Bom, isso é outra coisa. Mas o mais importante é que o êxodo aconteceu. E o povo saiu da escravidão. E o povo foi liberto depois de 430 anos. Ok? Esse é o êxodo de Moisés. O êxodo de Manuel aconteceu depois de Golgota. Aleluia. E no terceiro dia, aquele que morreu pelos pecados do povo, aleluia, ressuscitou. E o seu sangue, não mais o sangue do animal pascal no Egito, o sangue do cordeiro, não somente para aqueles daquele tempo e todas as gerações esse sangue, pois disse o próprio Jesus que o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Então não há outro sangue mais, não há um sangue substituto. Sim, foi substituído o sangue dos cordeiros, ou então do animal pascal do Egito, por Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. E o sangue é com um pacto novo e eterno, e para sempre. Ok? E é no Espírito agora. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. E depois começou a grande colheita. O Espírito foi enviado a todos que o amavam, que criam. E outros se congregaram. E muitos se juntaram. A diferença entre o êxodo de Moisés e de Jesus é que o êxodo de Moisés, as pessoas foram libertas no físico, mas não no espírito. As pessoas foram libertas de um território para outro território. É a libertação política, como o que aconteceu em 75. Mas a de Emanuel é plena, é completa, no físico e no espírito. Nas duas dimensões humanas. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E assim, pelo sangue de Jesus, os que um dia eram cativos, prisioneiros, porque o cativeiro hoje também é espiritual, que tem manifestações físicas, claro, é então libertar a pessoa no físico e não no espírito também, é distração, é paliativo. Mas Jesus Cristo, aleluia, libertou-nos das garras de Satanás verdadeiramente. Ok, isso aconteceu e nós temos os relatos. Está aí o livro de Atos, o Espírito Santo operando, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros. Estamos a ver aí o livro de Atos, as cartas dos apóstolos, como os apóstolos, a igreja se moveu no mundo libertando os cativos. Este é o êxodo que aconteceu, o que eu chamei do segundo êxodo. Agora estamos no tempo do fim. E o tempo urge. Está dando o ar da sua graça. Estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Importava que houvesse uma libertação, porquanto os céus outra vez voltaram a se fechar, porquanto o caminho do santuário outra vez ficou encoberto, porquanto as portas do céu não se fecharam, mas como os homens achariam a porta, se primeiro não acharem o caminho? As portas continuaram abertas, mas porém o caminho do céu teria sido encoberto outra vez através do pecado. Os céus voltaram a se fechar por causa do domínio de Satanás, que foi pleno pela derrota da igreja. E agora? É necessário uma libertação. Essa é a libertação. Não há libertação sem primeiro uma guerra. Moisés combateu um bom combate
e tirou o povo. Jesus combateu um bom combate e libertou o povo. Agora Elias desceu até vocês para vir também vos libertar da vossa vã maneira de viver, do cativeiro em que vocês estão sujeitos. Mas esse Elias precisava também, e precisa, fazer guerra contra aqueles que os maniataram. Não há libertação senão vencendo os opressores. Não há libertação de um povo sem a vitória daqueles que oprimem o povo. Enquanto o valente está armado, ele vai ter em segurança tudo que possui. É necessário que venha um outro mais valente que o valente para poder tirar a sua armadura e repartir o seu despojo e libertar os cativos. E Elias está a desempenhar esta função com muito zelo e dedicação. Então há uma guerra, a guerra do fim dos tempos. E esta guerra está escrita, foi predita na Bíblia. A guerra entre a mulher e o dragão. A mulher, aleluia, vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e que tinha uma coroa de 12 estrelas, como está escrito no livro de Apocalipse 12, era para o tempo do fim, para libertar o povo que está cativo. E você vê que o dragão entrou em ação, juntamente com seus poderes, seus montes e as suas cabeças, para poder defender a criatura que está sujeita na servidão do pecado. Dragão parou diante da mulher que daria à luz a um filho para que lhe tragasse o filho. Mas a mulher deu à luz o filho. E houve guerra entre os montes e a mulher. 7 montes, 7 anos, conflito para libertar o mundo do cativeiro. Uau! Estão a entender? E vocês estão a viver os dias em que ainda é noite, mas uma noite forçada. A noite do eclipse. Quando terminar os 3 dias, que são 3 horas do sol, as meras 3 horas do sol, quando terminarem, vai terminar o eclipse lunar. Eclipse lunar porque é a lua que deveria brilhar, que foi impedida para brilhar. Depois começará a morte dos primogênitos. Quem são os primogênitos que vão tombar? Todos os poderes mundiais que atuam no sol. Esses são os primogênitos de Satanás. Os filhos da primeira linha, ou então da última linha. Satanás colocou os pequenos das estrelas, que são os embondeiros, os jacarés, os escorpiões. Esses são os macumbeiros entre os humanos. E Elias destornou todos eles. Lhes perturbou até a 12ª estrela. Esse é o general de 12 estrelas. E Elias partiu para a lua, para a noite. Elias sujeitou a mulher toda ela, às 12 horas da noite. Estes são as serpentes do mar. Estes são os príncipes das trevas. Estes são os carcereiros do inferno. Estão a entender? Aleluia. Os príncipes das trevas, que estão acima dos macumbeiros. Existem homens e espíritos. Ok? As 12 horas da noite foram sujeitadas. E a noite deveria brilhar. Mas a noite não brilhou. Mais 3 horas. Não da noite. Do sol sem luz. Então é noite. Mas não é noite natural. É noite artificial. É noite inventada. É noite eclipse.
ok? Depois disso, começará a matança, como a que aconteceu em Israel, os inocentes, mas eles não são inocentes, são os primogênitos de Satanás. Eles se chamam satanistas. E no espaço, no espírito, são as potestades do ar. Esses são os que controlam o mundo. São os que dominam o mundo. Os poderes da elite de Satanás. Ok? É guerra para o terceiro êxodo. Depois de chegar à última hora do sol, então haverá perseguição da igreja, como aconteceu com a saída do Egito. Nós não vamos sair de um território, como o Egito, Israel saiu. O território é um, nós é no espírito. Então vai haver uma perseguição. Mas na perseguição, assim como o exército de Faraó se afundou no mar, então todos os perseguidores vão se afundar também no mar. Esse é o último exército de Satanás. Para além dos primogênitos, tem o outro exército. O melhor das suas forças. Que vai se afundar no mar da confusão. E a igreja vai passar no outro lado. Assim como a Miriam cantou que o Senhor triunfou sumamente. Assim como Moisés cantou que cavalos e seus cavaleiros se afogaram no mar. E que o Senhor é um varão de guerra. Também a igreja vai cantar. E Elias vai apacentar o seu povo. Elias vai levar o povo no deserto, o reino. Mas depois Elias tirará o povo do deserto para a terra de Canaã, a nova Jerusalém. Estão a entender? Estão a entender? Vai haver a morte dos primogênitos. Já estamos a sentir os sintomas da morte dos primogênitos. Eu tive uma visão. E eu vi a libertação se processava em 3 fases. Eu estou a considerar a grande, não que as outras não são verdadeiras, mas a última. Mas antes de chegar até lá, já houve 2, ou haverá 2. E na minha visão, eu disse que ia contar visões. Na minha visão da noite, eu vi 3 grupos de galinhas e patos, divididos em 3 grupos. E o primeiro grupo de patos e galinhas teria sido liberto. Eu vi as amarras ou as cordas arrebentarem. E eu vi que as galinhas e os patos transformaram-se em homens. E esses homens levantaram as mãos e começaram a adorar ao Filho de Deus. E os seus rostos resplandeciam como as estrelas. É muito forte, né? Como as estrelas no firmamento. Mas os outros 2 grupos continuavam por se libertar. Daqui a pouco, vai acontecer a segunda libertação das galinhas e patos presos. As cordas vão ser arrebentadas e o número é maior que o primeiro. E esses galinhas e patos se transformarão, como no princípio, na primeira libertação, em homens e mulheres, e também vão levantar as mãos santas e vão adorar o Emanuel, o Filho de Deus. E os seus rostos brilhavam como a lua. Mas o último grupo continuou preso. E Elias precisará lutar contra os carcereiros também do terceiro grupo, como lutou com os carcereiros do primeiro, que são os macumbeiros, com os carcereiros do segundo, que são os príncipes, e também vai lutar com os carcereiros
do terceiro grupo, que são os satanistas. Guerra no céu e na terra. Terra, mar, céu. E quando os carcereiros forem derrotados, depois vai entrar um eclipse. E quando terminar o eclipse, então este grupo também, que será não milhões, veja que o primeiro grupo foram milhares, o segundo grupo, milhões, e o terceiro grupo, bilhões. Então, esses bilhões e bilhões de galinhas e patos que estão presos em todas as nações, nos 4 cantos da terra, as cadeias serão quebradas, as algemas serão destruídas, e eles vão se transformar em homens e mulheres, e levantarão as mãos e farão o mesmo que fizeram os 2 primeiros grupos, e adorarão aquele que está sentado no trono, e vão dizer: Santo, 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 és tu, Senhor Jesus. Os céus e a terra proclamam a tua glória. E vão dizer: Hosana ao filho de Davi. E vão dizer: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. E vão dizer: nós te adoramos, ó Filho de Deus. Lembramos-nos do Calvário, aonde tu nos resgataste da condenação. Por isso, és digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor, majestade, domínio, hoje, amanhã e para todos sempre. E esse grupo vai marchar na terra, brilhando como o sol. Bilhões e bilhões. Em todas as nações. Não há nação que ficará com as portas fechadas. Os muçulmanos se converterão nesse grupo. Os budistas, os europeus, os ocidentais, os asiáticos, os do leste, africanos, lá nas ilhas, os canibais, os índios, os indianos e todos os povos vão encontrar, aleluia, salvação, porque a casa do Senhor será erguida no cume dos montes e todos os povos da terra vão ver luz. Até os que habitam na região e sombra da morte, a luz vai brilhar. Expectativa muito grande. Preste bem atenção. Ouviram o trabalho de Elias? Por isso eu rejeitei quando estão a dizer que tu és o homem mais poderoso da terra. Vocês não sabem o que é ser o homem mais poderoso da terra. É dominar tudo e todos, sem exceção de ninguém. Enquanto os poderes que estão no solo estão de pé, como vocês dizem que eu sou o homem mais poderoso? Se eles estão em cima, eu estou embaixo. Mas eu estou a correr. E a velocidade é muito grande. Só que nesta guerra no sol, eu disse: qualquer um que perder a guerra morre. Se os poderes das estrelas, os poderes da lua, perderam a guerra e viveram, no sol, quem entrou na guerra, perdeu a guerra, morre. Se eles me vencerem, eu morro. Não estou falando a vocês. Vocês não estão a fazer essa guerra. Essa guerra é só uma pessoa que faz. Não fica com medo, não. Só uma pessoa que faz no reino de Deus. Vocês todos estão a seguir essa pessoa. Ok? Se eles me vencerem, eu morro. E na mesma hora, ouviu? Foi vencido, morreu. Estou a falar os que entrarem na guerra, que chocarem. Não aqueles que estão lá, comeram fundos dele e não entrou na guerra. Esse tem que esperar o julgamento final. E não estou a falar o julgamento final da grande tribulação. Não. Há um dia em que todos serão julgados. Veja só, por exemplo, nesse momento em que nós estamos, todos que perderam a guerra, quer na primeira guerra como na segunda, estão a correr perigo. Porque o principado vai os matar. Chegou o tempo da vingança. Enquanto Elias corre em direção à hora 12, o principado está desesperado. E ele quererá levar os servos incompetentes, que perderam a guerra,
nas estrelas, na lua, e ainda vivem. Ele quererá levá-los para que não se convertam. Por isso, foge, corre. E agora? Se você esperar amanhã, vais entrar na sala, no quarto, para ir se aquecer, para ir no seu que já não vai sair dali. É agora. Amanhã pode ser muito tarde. Estou a chamar vós que perdestes a guerra, ou falsos profetas. Os falsos profetas, dependendo do nível em que eles se encontravam. Os filhos, muitos deles, a maioria, perderam nas estrelas. Só aqueles líderes que teriam crescido tanto e entraram na lua, outros estão no sol. Da lua perderam a guerra também. Os que estão no sol ainda estão de pé. Estão de pé, estão no sol, como os Cacu Filipe, aqueles falsos profetas de grande renome, de grande potência. Ainda estão de pé, mas todos vão cair. Aí no sol estão lá falsos profetas de grande impacto, como os Edir Macedo, os Vladimir Santiago, todos esses aí. E todos os reis da terra. Todos os grandes. Perdeu a guerra, morreu. Preparem as urnas. Preparem. Vai haver muito sangue. Porque chegou a hora. A hora é esta. Mas a libertação vai acontecer. Custe o que custar. Custe o que custar. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, lembre-se que nesse momento um grupo das galinhas e patos já teria sido liberto. O segundo grupo em breve se libertará. E o terceiro daqui a mais 3 anos e pouco. Sabe? Eu tive uma visão há 21 anos da última libertação. E eu transportava um caminhão. E esse caminhão chamava-se igreja. E os 5 servos que começaram comigo estavam no caminhão comigo. E eu carreguei o caminhão até o deserto. E apareceu Emanuel no deserto. E disse que viriam muitos convidados para que fizéssemos comida. E ele nos mandou buscar lenha, como José e os seus irmãos na sua visão. E quando eles foram buscar lenha, nós os 6, os 5, um já teria sido expulso pelo dono do caminhão. Então, me apareceu lá um demente que me disse: Pastor Marcelino, quando terminar de confeccionar a comida, não te esquece de nós. Eu tenho muita fome. E eu perguntei ao demente: aonde você mora? E ele me disse: eu vou te mostrar onde eu moro. E ele morava no inferno, no vale da sombra da morte, lá nas colinas, numa cave, numa cova, aliás, muito profunda, não se via o fim, tudo escuro. E nós espreitávamos e ele me mostrou: eu moro lá. Eu assustei: como assim você morar aí? Ele: sim, ele é onde eu moro. Eu só vim para te avisar que quando terminares de confeccionar a comida, não te esqueças de mim. Na verdade, aquele foi o representante de todos que jazem na região e sombra da morte. Por isso apareceu como um demente.
E eu disse, voltarei com a comida. Eu vou me lembrar de você. E fomos até onde deixamos o autocarro, o caminhão. Encontramos o dono do caminhão outra vez e disse, fazem a comida. Estão a vir muitos convidados para a minha festa. E apareceram os tachos grandes. E as fogueiras se acenderam. E as panelas estavam a ferver. Eu não vi que tipo de comida que estava aí, mas sei que estavam a ferver. É incrível. E quando eu olhei para o Oriente, sei lá, para o norte, eu vi bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas famintas, estavam em alta velocidade vindo para a festa. E a minha visão não conseguiu alcançar as últimas pessoas. Eram como a areia da praia do mar, que não se pode contar, como as estrelas do céu. Eu vi com os meus olhos. Enquanto a comida estava a ser feita, os convidados estavam a vir. Essa é a última libertação de bilhões e bilhões. Essa comida é a palavra de Deus. Aleluia. Que está a ser confeccionada através do sacrifício, através das guerras de Elias, combatendo um bom combate, destornando as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas, as potestades e os principados da ira, e perseguir a antiga serpente e dar-lhe umas boas mendas. E lhe dizer, eu te agarro depois, pois o teu tempo de te mandar no abismo não chegou. E ele largar essa criação que ele sujeitou, e assim começar a grande colheita. As galinhas e os patos da terceira libertação. Bilhões e bilhões estão a vir aí. Estão a ouvir vocês, falsos profetas? Tem falsos profetas que disseram, ele está a começar agora, quero um desafio. Você sabe quem é que você estava a enfrentar? É alguém que desceu do céu para vir vos libertar. Só que se vocês se oporem a mim, vocês vão perecer. E o diabo Satanás levantou homens e mulheres nesse país para se oporem a esse projeto. E esses homens estão filiados em organizações, quer religiosas como políticas. Foram preparados para este dia, pois Satã sabia que esse dia chegaria. Não. Não now, de inglês. Não. Não. Preste bem atenção. Escuta muito bem o que estou a te falar. O diabo sabia que Elias se manifestaria em Angola. E o êxodo começaria em Angola. As guerras se fariam em Angola. Por isso eu ando, vocês nunca entenderam, né? Que eu canto, eu vou morrer em Angola. Eu não morrerei em Angola. Mas essa forma de mostrar que de Angola eu não saio. Esse é o epicentro da guerra. Tudo está aqui. Ou vitória ou derrota é aqui. Mas Deus nunca perdeu guerra, de maneira nenhuma. Então, eu estou a falar, homens e mulheres foram preparados nas 3 batalhas. O primeiro grupo das estrelas tombaram, ou então perderam a batalha. O segundo grupo perderam a batalha. E o terceiro é esse que está na guerra. O último. São vários, homens e mulheres, jovens, esses todos que você está a ver, famosos, cantores, não sei o quê. Muitos deles estão recrutados nesse exército aí. Os Nessi, Zulu, falsos profetas, Bem e Samuel, são jovens, mas recrutados nesse exército. Os partidos, principalmente aqueles históricos, que derramaram muito sangue, seus homens recrutados para se opor. Esses são os caçadores. Existem caçadores levantados por Satanás e começaram a perseguir o Elias para devorarem Elias. Elias devorou os escorpiões da primeira guerra. Outros escaparam, outros fugiram. Elias devorou as serpentes da segunda guerra. Outros escaparam, fugiram. Elias
vai devorar as águias da terceira guerra. Só que já ninguém vai escapar. É aqueles que escaparam. E essas águias, todos vão perecer. Mas todos. A única forma de as águias, as serpentes e os escorpiões escaparem é se converterem. Eu não estou a falar a espíritos. Porque assim como existem escorpiões homens, existem escorpiões espíritos. Existem serpentes espíritos, existem serpentes homens. Existem águias espíritos, existem águias homens. Ok? Então a conversão, a salvação é somente para os homens. Não para os demônios, nem para anjos caídos. Então, o segredo é esse. Tem que fugir da cidade do refúgio. Eles foram preparados para que esse dia não acontecesse. Eles foram preparados para que o diabo Satanás não perdesse a guerra. E eu quero vos dizer que esta guerra não é para libertar Angola. É para libertar o mundo. Angola só foi escolhida como a nação, o território do conflito. A região do conflito. Agora, os angolanos, a eles lhes pertence esta guerra. Os outros só vêm para ajudar. Por isso, os 27 anos de guerra fria, ou então sangrenta, era sangue para fortificar essas organizações, esses homens, começando dos macumbeiros até os satanistas. Era sangue para fortificar as águias, as serpentes, os escorpiões. Era sangue para fortificar Satanás e os principados. Ok? Quando mais sangue se derrama numa nação, mais forte se torna aquele exército. Mais forte se tornam aquelas potestades. Mais fechados se tornam os céus daquela nação. Não somente fechados com bronze, rijo. Por isso tinha que vir um do céu para romper os 3 céus. Aleluia. Tinha que vir um do céu para machucar os escorpiões. Já imaginou lutar com milhões e milhões e bilhões e bilhões de escorpiões? Já imaginou lutar com bilhões e bilhões de serpentes? Já imaginou lutar com bilhões e bilhões de águias? E o mundo vem para socorrer também. Porque eles sabem que Angola é algo muito grande. Quando vocês ouviram o Biden falou que Angola é o país mais importante, vocês não sabiam o que ele estava a se referir. Você estava a pensar que é o vosso petróleo? Tem nações com mais petróleo do que Angola. Diamante? Tem nações com mais diamante do que Angola. É o que? Água? Angola não tem mais águas do que o Congo, do que o Brasil. Estava a se referir que aqui está o segredo de nós continuarmos, ou nós vamos perder a guerra. Por isso esses de Angola são acariciados pelo mundo. Eles podem vos matar, podem vos massacrar, ninguém vai lhes fazer nada. Não vai só vão só se limitar em lhes condenar. Eles sabem que eles são os defensores deles. Isso é a barreira para que o mundo não caia. E o mundo vai cair. O mundo, Elias venceu e vai vencer. Elias veio para resgatar o que estava perdido. Sabe, esses caçadores todos serão devorados. Esses caçadores todos que estão a caçar Elias, a caçada começou em 2004. Em 2004 começaram a caçar Elias. Nunca conseguiram devorar ele. Elias é que vai lhes devorando. Elias já devorou muitos. E todos serão devorados. Todos os caçadores. Todos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se enganaram, eles pensaram que eu era Edir Macedo. O apaixonado pelo dinheiro. Eles pensaram que eu sou brasileiro Edir Macedo. Não. Aqui tem alguém que veio do céu que não ama a sua vida. O mundo não é digno para ele. Aleluia. Aqui tem alguém que o seu prazer é para voltar onde saiu. Então não tem medo. Aqui tem alguém, aleluia, que está disposto a perder tudo, até morrer. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Ouviram? Se preparem para a matança dos primogênitos, os poderes do sol.
já começaram a tombar. Já começaram a tombar. E a revolução vai triunfar. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Contra Elias, entrou na guerra, vieste para morrer. Os céus todos estão a trabalhar com Elias. Os céus todos, aleluia. Os arcanjos estão armados. Aqueles que não respeitam ninguém. Já vos falei dos arcanjos, né? Se respeitam, aleluia. Homens de oração e o trono. Nunca riram. Quando eles vêm, é para limpar a era. Hã? Esse mata rei, mata, destrói nações, substituem reis, reinos, mas chocam potências, poderes, montes. Esses estão preparados para qualquer eventualidade, para eles os punirem. Esse um faz parte daquele um que desceu para matar os primogênitos. Um só arcanjo meteu a nação toda de luto. Aleluia. Vós, fabricantes das urnas, vocês vão faturar, porque os feiticeiros, o tempo deles chegou. Aquele que mata a espada vai morrer. Mataram com a espada de Elias vocês vão perecer. E alguém está a dizer aí, mas esse homem, por que ele continua a viver? Só que vocês não sabem um segredo. O céu todo segue o homem. Como é que vais matar um homem que o céu protege? Ou você está a pensar que os vossos príncipes não sabem disso? Eles sabem. Por isso não ousam. Eles têm a liberação para me caçarem. Mas tem que me deixar cair em pecado, depois é que vão me matar. E o homem que alcançou a dimensão do varão perfeito. Era mais fácil derrubar o homem nas 12 estrelas. Era mais fácil derrubar o homem, aleluia, quando estava a trafegar no mar, quando estava dentro da noite. Ouviu? Agora o homem entrou no dia, saiu da noite, entrou no sol. Quem entra no sol alcançou a dimensão do varão perfeito. Oh, trabalhando, daqui a pouco vamos declarar a estatura completa de Cristo. Alcançamos a imortalidade, a invencibilidade. Solta as ânsias da morte, pois estivemos lá e não puderam nos reter. Depois de 3 dias, ressurgimos, cada dia um ano. E temos 4 dias para termos o domínio pleno. Se preparem, ó caçadores. Vocês vão perecer, porquanto vocês são obstinados. Vocês não querem se converter, então esperam. Entenderam? Eu vi, os bilhões estão a vir, famintos para virem comer. E a comida ainda não está pronta. A última comida, a grande comida da festa, ainda não está pronta. Só tem aquela comida que se dá, tá vendo? Aos convidados que chegaram primeiro. Como é que se chama aquela comida aí? Em vez de ficarem a esperar com fome, eles dão alguma coisinha aí. Então é esse que está a se servir a alguém. Ao do primeiro grupo e o segundo. Está a vir aí o segundo. Mas está a vir aí a grande comida, pesada. Daqui a pouco, as mangalecas verdes vão ser controladas. Eu vi um prato de mangaleca com fungo de carne. E o prato era muito verde, 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 verde. E teria me sido servido. E já entenderam, né? O que significa isso? Eu vi um prato servido de... O prato, isso é muito forte. Já teria sido cozinhado um dia antes. Só estava a esperar a hora para eu comer.
Mama. E estava tudo verde no prato. O verde da esperança. E tinha lá 3 pedaços de carne. Com bastante fumos. E me foi servido esse prato. O que vocês acham? Hã? Poderoso Deus! O que vocês acham? Está quase. Coitado dos caçadores. Preparem as vossas casas. Preparem as vossas casas. Porque o vosso domínio chegou ao fim. E sereis procurados. E não sereis achados. Até nas memórias os vossos nomes serão apagados. Porquanto vocês desafiaram Deus. Com Deus não se brinca. Não se brinca com Deus. Deus nunca perdeu a batalha. Amém? Eu poderia vos contar várias experiências que eu tive da libertação, mas essas duas são suficientes para ver que a coisa está quente e feia para elas. Tudo delineado, bem conhecido, como um filme. Como um filme que foi feito antes dos fatos acontecessem. Esse é o filme do reino de Deus. O filme do êxodo de Elias. Está consumado. Eu sei que muita gente está me acompanhando aí. Queriam ouvir o quê? Se você não entendeu nada, então nunca mais você vai me entender. Eles não entenderam, né? Lorena, será que eles entenderam? Eu não estou a perguntar a vocês. Eles compreenderam o que eu falei? Eu acho que não. E esse é o filme do Kialunga. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Já mostrou as 3 libertações. Já mostrou a segunda libertação, que em breve vai acontecer. Assim como está escrito, a um que resiste até que do meio seja tirado. Já deveria acontecer essa libertação, mas houve resistência e já começaram a tombar. O teto foi removido. Vocês sabiam que o teto foi removido, né? Quem sabe? Quem conhece o teto? O teto foi arrancado. Esse é o teto. O teto foi removido. O teto foi jogado no inferno. Yadinei. Teto significa cobertura. O teto foi removido. Lorena, eu vi um teto aberto na 3ª casa do sonho que tive. Aí é muito forte, pá. O teto estava aberto.
Elias removeu o teto. Estava a resistir. Casa sem teto já não é mais casa. Todo mundo tem que abandonar. Vai ficar mais numa casa que não tem teto. Tem que correr. Corram. O teto da lua. O teto da lua foi removido. O teto do mar. Casa sem teto. Hein, Emanuel? O que tu achas de casa sem teto, pá? Esse já não é mais casa. Hein? Casa sem teto. Casa sem teto. O vento, a chuva, a todos os vizinhos, se quiserem vir deitar lá o lixo, vocês estão a dormir. Epa, eu não quero ir no contentor. Quando assustar, as portas estão fechadas, mas o teto chegou, o lixo. Há casas assim. Os vizinhos atiram lá lixo. O dia que vocês irem abrir, olha, fez tudo lixo, sacos. Casa sem teto. Entra chuva e todo o lixo, vento, moscas, mosquitos, baratas, ratos, até as andorinhas. Casa sem teto se torna covil de ladrões e salteadores. Os bandidos da rua vão começar a ir lá quê? Pular e passar lá a noite, deixam lá lixo deles, vão fazer lá seus projetos para ir assaltar às madrugadas. Casa sem teto se torna cove de ladrões e salteadores. Toda ave imunda, os gatos, alguém perguntou se a vigília vai passar aí no Facebook. TikTok. Baixa já o TikTok enquanto é cedo, ok? Zoom TikTok. Casa sem teto é uma obra abandonada. Insegurança total, né, Miguel? Sem proteção. Tem cobertura. Os ratos vão fazer morada lá, os gatos, hein? As andorinhas. Mas que? As baratas, as aranhas. É uma casa abandonada. Os morcegos, ok, estava à procura dos morcegos. Os lhambeiros vão fumar lá a lhamba deles. Sônia Kumbana, vulnerabilidade extrema. Casa dos lhambeiros. Casa dos salteadores. Amém. Casa dos vampiros, dos demônios.
Às 21 horas tem live em Moçambique. Eu vou participar da vigília com vocês, claro, aqui no Zoom. E vamos curar os doentes. Vamos voltar em Moçambique depois de um ano que estivemos lá. Julieta Fumo, qual é a expectativa? Zola, nem rei, nem rock. Tudo arruinado, né? Nós não vamos entregar de bandeja. Dario, mulher curada de dor de coluna. Esse bebê fique curado agora, Agatha Mas. Agora. Haja vida. Ô bebê aí na França. Morte, sai dele. Hi, Campbell. Sister Campbell. How are you, sister? Fine. Magdal Campbell. Ouviu o desenho, Sofia? É a mesma criança, né? Jezebel mais, Juliana. Essa casa que ficou sem teto é a casa da Jezabel. Ah, não entenderam, né? E a Jezabel tem ligação também. Como é que chama aquela casa aí? Jezabel. Ah. Fine man of God. Yes, sir. É a mesma criança de Zingo. De Zingo Sofia. Janice Marcos. Teu filho estava com febres. Pois a cura já chegou. Vai lá lhe ver. Beatriz Cisa. Juliana Lemos. Agora estou a entender os sonhos constantes com os tios maus daquele lado. Ah. Seja liberta. Marinho. Acabe sem Jezabel. Jezabel, o teto caiu, é direto para o inferno. Para as cadeias. Seja curado, Wilson Lima. Jesus lançado da janela significa lançado no inferno.
pois o teto impedia ele ser lançado no inferno. Mulher curada da febre RDC. Você que está doente agora, coloca a mão no lugar de enfermidade. Sejam curados, todos estão doentes em nome de Jesus. Recebam cura. Enyonga Branda, recebe. Kemboy, recebe. Todo mundo receba a cura. Receba o que estão a pedir. O meu Deus vos abençoe. Doença sai. Cura se manifeste. Sejam todos curados, estão doentes. As dores desaparecem. Digo amém. E você que está intercedendo por alguém que está doente, a palavra chega até essa pessoa. E essa pessoa seja livre, seja liberta, seja curada. Procura agora a dor. Assim como aí na Nigéria, um homem curado de dor nas costas, ombro e abdômen. Oh, aleluia! Man of God! You are healed, sister. You are healed, brother. Oh, reçois la guérison. Em nome de Jesus Cristo. Cícero, receba. E todos eram curados. E todos sejam curados. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos passar a vigília curando o povo que vai aparecer aí em Moçambique. Eu tenho certeza, é muito trabalho. Vamos voltar em Moçambique. Já vai um ano que a gente não vai em Moçambique. É novela. Promete uma casa cheia, né? De doentes. Educador da minha filha foi curado agora. Raul Bernardo Capiqueno. Telma Aurora. Leite Velho. Rose. Calupeteca. Henrique. Amém. Tu já não tens mais dor, o Batista Elias. Procurador do ouvido agora. Ó Batista.
Emmanuel Moronga, please, man of God, you're healthy, brother. O Ramos já casou aí naquela porta. Naquela porta. Foi o primeiro casamento. Joaquim Camoto, Ermelinda, Jossandra. Mais logo nos encontramos. Até já. Fique na paz. Voltarei na vigília, no Zoom, claro, às 20 horas, 21, Moçambique. Venha acompanhar de perto a obra do Espírito Santo na Terra. Batista Elias, as dores do ouvido foram para o quinto dos infernos. Eu disse que você estava curado, rapaz. Eu disse que todos que estão a sentir dor já foram curados. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.